Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-0 contra a Portuguesa. Realmente o Palmeiras inicialmente nessa primeira rodada optou por estar colocando um time misto, né? Até por questões físicas, né? Por poder dar um condicionamento físico melhor. Lembrando que o Palmeiras teve pouquíssimo tempo de treino, né? O Palmeiras, se eu não estiver enganado, ele voltou aos treinos no dia 6 de janeiro. Então, realmente, é muito pouco tempo para você treinar, muito pouco tempo para você se condicionar fisicamente. Então, o Palmeiras apostou numa formação mais mista, né? Então, eu quero destacar entre os titulares o Estevão, obviamente, né? Que é o grande jogador do Palmeiras e foi o grande jogador do Brasil, na minha opinião, no ano de 2024. Ele começou como titular. Outro que eu quero destacar também foi o Maurício. O Maurício que já vinha apresentando no ano passado um bom tipo de jogo, né? É um jogador extremamente versátil, é um jogador que dá um bom balanço para esse meio-campo. E outro jogador que eu quero destacar também é o Rômulo. O Rômulo que foi contratado pelo Palmeiras, né? No ano passado, porém teve pouquíssimas oportunidades, né? Foi pouquíssimo utilizado. Hoje ele entrou como titular. Na minha visão, não fez uma boa partida, porém, lógico, é muito cedo para a gente estar podendo fazer qualquer tipo de análise, porque, como eu falei no início, trata-se da primeira rodada, então tudo ainda os jogadores estão sem ritmo de jogo, então tudo aos poucos vai realmente se acomodando, né? O Palmeiras vai fazendo os treinamentos, vai fazendo o condicionamento físico e o Palmeiras vai estar no seu melhor futebol, pelo menos daqui a algum tempo, né? Em relação à Portuguesa, que está nessa Série A do Paulistão, né? É um time que vem melhorando, né? Recentemente foi comprada através de uma SAF, né? Ele se tornou uma SAF. O valor que foi dito na imprensa que ele foi comprado foi em torno de R$ 1 bilhão, algo realmente impressionante. Então, é uma portuguesa que vem num trabalho de reestruturação, vem com um investimento um pouco melhor. Então, realmente é uma portuguesa que aos poucos vai se reerguendo. E acho que até é bacana, né? A Portuguesa é um time aí bastante simpático, então é um time que praticamente não tem rejeição. Então, acho bem interessante aí essa volta por cima que eles estão querendo dar. Espero até que consigam. Em relação ao jogo, nós tivemos um Palmeiras, como era de se esperar, um Palmeiras dominante. Teve a intensidade, muito embora não é a intensidade que o Palmeiras costuma apresentar, né? Mas para um início de temporada e para um jogo de estreia foi relativamente bom. O Palmeiras mais uma vez mostrou aquela tática que ele tinha desde o ano passado, né? Que o Estevão se destaca bastante, ele fica flutuando na ponta e realmente faz bastante a diferença. Realmente é um jogador muito acima da média. Guardado as devidas proporções, ele me lembra até um pouco o Neymar no início da carreira, quando o Neymar jogava pelo Santos, naquele time, principalmente naquele time de 2010, quando ele fazia aquela parceria com o Ganso. Então, realmente é um jogador que é bem acima da média e é um jogador que eu tenho muita esperança que vá se destacar e vá dar muitas alegrias até a nível de seleção brasileira, né? Outro jogador também que se destacou, na minha visão, e foi bem decisivo, foi o Maurício. Maurício que consegue abrir o placar para o Palmeiras, após uma jogada muito bem construída do ataque palmeirense. O Palmeiras consegue ir lá e abrir o placar com o Maurício. Realmente dá uma tranquilidade para o Palmeiras que estava levando um jogo praticamente sem ser ameaçado, né? A Portuguesa tinha bastante dificuldade ofensiva, praticamente não estava conseguindo criar nada, ao passo que o Palmeiras tinha o domínio total do jogo, muito embora eu não achei que o Palmeiras foi contundente, mas teve o jogo sempre controlado. A gente, apesar do 1-0, a gente não via muitas ameaças contra a defesa do Palmeiras, e assim permaneceu até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, eu até achei que a Portuguesa deu uma leve melhorada, né? Nós até tivemos um lance polêmico logo no início do segundo tempo, que foi um pênalti marcado que o Murilo teria cometido, né? A bola bate na mão dele. Inicialmente, o árbitro ele opta por dar o pênalti, porém, ele é chamado pelo VAR e após ficar alguns minutos no VAR analisando, ele realmente chega à conclusão que não houve o pênalti. É aquele tipo de jogada altamente interpretativa, né? É algo que só o VAR realmente pode dizer, porque
no ao vivo provavelmente o pênalti seria marcado, como de fato foi. Só que depois no VAR, a gente pode perceber que o Murilo faz o movimento de recolher o braço. Então, é algo não intencional, né? Muito embora a bola de fato bateu no braço dele. O lance foi interpretado como não intencional, portanto, o pênalti foi retirado e o Palmeiras pôde seguir normalmente. Após isso, o Palmeiras continua esse jogo um pouco mais dominante. Nós tivemos uma jogada muito, muito inteligente, muito bonita do Marcos Rocha, que ele vai lá dar um passe realmente perfeito e deixa só o Maurício, o goleiro e o gol para ele fazer o gol. Realmente o Maurício vai lá, converte mais uma vez, se tornando o jogador mais decisivo aí da partida. Realmente fez um jogo muito interessante, um jogo muito bom. E o principal, né? Ele foi muito decisivo. Quando ele teve as oportunidades no pé, ele foi lá e marcou. Então, realmente, isso foi bastante interessante. Ele que é um jogador que eu acho que vai ter mais oportunidades nesse ano, muito embora o Palmeiras possa se reforçar um pouco mais nesse setor, né? Palmeiras que, ao que tudo indica e pelo que a presidente Leila Pereira falou, ainda vai continuar no mercado de contratações, muito embora tenha anunciado já o Paulinho que vem de uma contusão, né? E pelo que se especula, vai integrar o elenco do Palmeiras para poder jogar só a partir de março ou abril, na melhor das hipóteses. Então, realmente é um jogador que eu acho muito diferenciado, é um excelente jogador. O Facundo Torres, eu ainda, muito embora eu ache que ele é um jogador que tem condições de mostrar, eu ainda tenho minhas dúvidas pela questão do nível de futebol da MLS, né? Muito embora o jogo da MLS tenha melhorado bastante de um tempo para cá, ainda assim deixa muito a desejar em relação ao que é o nível do futebol brasileiro. Então, no momento, eu ainda quero analisar um pouquinho melhor, quero ver ele entrando nas partidas, quero ver de que forma que ele vai reagir ao futebol brasileiro, mas é um jogador que surgiu no Uruguai como um jogador muito promissor e que é uma boa aposta do Palmeiras também, na minha visão. Palmeiras que, como eu falei anteriormente, ainda continua no mercado, é uma contratação que tem bastante expectativa do torcedor palmeirense, é do Andreas Pereira, muito embora eu ache extremamente complicado, né, porque é um jogador titular na Premier League, então realmente será, caso seja contratado, um grande reforço, e curiosamente, apesar dele nunca ter vestido a camisa do Palmeiras, muitos o consideram um ídolo, né, justamente por aquela jogada com o Daverson na final da Libertadores de 2021, em que ele dá praticamente aquela entregada no gol. Então, muitos o consideram um ídolo sem sequer ter vestido a camisa do Palmeiras ainda. Então, eu acho que é algo interessante até para ele, né? Porque creio que nenhum time no Brasil ele chegaria nesse status que ele chega no Palmeiras. Eu até acho que por isso que dizem, né? Pelo menos pelo que a gente lê nessa questão de bastidores, que a vontade dele é vir para o Palmeiras. Eu espero que o Palmeiras consiga contratar, porque na minha visão ele vai dar uma dinâmica extremamente interessante aí para esse meio-campo. É um jogador realmente muito diferenciado, um jogador nível de Premier League, um jogador de seleção brasileira. Então, se vier, realmente vai acrescentar bastante. Eu ainda acho que o Palmeiras precisa contratar mais 3 jogadores, né? Já contando com o Andreas Pereira, caso venha, mas tem que contratar um volante, tem que contratar o zagueiro, especialmente agora que nós vendemos o Vitor Reis, né, pelo que eu ouvi falar, para o Manchester City, numa proposta de 35 milhões de euros, realmente uma proposta espetacular, uma proposta que garante o Palmeiras financeiramente aí no mercado de transações de forma muito boa. Então, realmente, o Palmeiras vai precisar de uma peça de reposição para a zaga, um zagueiro bom, um zagueiro seguro. Na minha visão, vai precisar um pouco mais de um segundo atacante, porque o Estevão sai no meio do ano, e vai precisar também de um centroavante, que é uma posição que está bastante carente aí no Palmeiras. Nós temos o Flaco Lopes, né, que é o jogador que vem entrando. Nós temos o Rony, que provavelmente será negociado com o Fluminense, né, até pelo que a presidente Leila Pereira falou na última entrevista que ela deu. Então, nós vamos precisar de um centroavante para poder estar balanceando o elenco.
Eu creio que a partir dessas 3 contratações, eu creio que o Palmeiras se cacifa aí e vem forte para disputar todos os campeonatos, inclusive o Mundial. O Palmeiras, óbvio, é muito difícil você ganhar dos times europeus, mas eu creio que o Palmeiras está aí para competir em pé de igualdade, para pelo menos ir avançando de fase e para poder estar tentando, pelo menos, jogar de nível de igual para igual com qualquer time europeu. Então, eu creio que é um projeto bastante ambicioso do Palmeiras, mas o Palmeiras realmente tem condições, tanto financeiras quanto de organização e quanto futebolísticas, de fazer um ano bastante bom, com bastante títulos. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.